Aranha indo picar o Miles, a animação do Robbie Brown, Homem-Aranha de PS4 e da animação de 2008, J.J. Jameson e o Sexteto Sinistro, por que o Miles Morales foi parar no Universo 42. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências do filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Então, ó, vamos nessa! Todas as unidades detenham um Homem-Aranha. Você aqui? Não, você não pode ser. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, fica claro o aviso de spoilers. Para esse segundo filme e também para o terceiro, tivemos uma troca de diretores, com o trio Joaquim dos Santos, Kemp Powers e Justin Thompson assumindo, e conseguindo fazer um trabalho tão bom quanto os diretores anteriores. E detalhe que esse filme custou 100 milhões para ser produzido, e convenhamos, esse dinheiro foi muito bem gasto. Logo no começo, antes do filme começar de fato, temos esse selo aí. O selo diz que foi aprovado pela Comic Code Authority, que é um selo que as HQs eram obrigadas a ter lá no passado, que significava que esse era um entretenimento saudável e para crianças. O selo ficou uns anos aí nas HQs e foi oficialmente extinto em 2011. O filme em si começa no universo 65, o universo da Gwen Stacy, onde a vimos tocando bateria na sua banda Mary Jane's, que foi referenciada lá no primeiro filme rapidamente na Times Square. Enquanto a Gwen meio que desabafa ali na bateria, temos meio que um resumo do primeiro filme e também meio que alguns spoilers do que aconteceria mais pra frente aqui na história. Assim como no primeiro filme, toda vez que vimos um novo universo aqui no segundo, a estética desse universo é bem diferente. E eu acho isso muito maneiro porque deixa cada universo ainda mais único e ainda mais especial. O da Gwen Stacy, por exemplo, é bem diferente do universo do Miles Morales, no estilo mais aquarela e tal, se parecendo muito com a estética dos quadrinhos do Rob Rodrigues. Falando especialmente nesse universo, o filme usa muito o famoso quente e frio do cinema, usando as cores laranja e azul. A cor azul, nesses casos, pode indicar solidão, melancolia, frieza, como vimos, por exemplo, o Peter nessa cena aí na escola, e também mais pra frente, a Gwen falando com seu pai. Sobre essa cena especificamente da Gwen com seu pai, vimos que a Gwen está toda azul junto com seu quarto, indicando o estado atual dela, que é tristeza, solidão, principalmente após a morte do Peter, enquanto seu pai está na cor laranja, porque ele quer ajudá-lo, está mais otimista, e legal que quando eles se abraçam, as emoções dele vão passando para ela, e o cenário vai ficando mais colorido e tal, mas quando eles param de se abraçar, a Gwen volta a ficar azul. Cara, detalhes incríveis. Mas voltando aos easter eggs, vimos que o Peter resolveu virar o lagarto porque estava sofrendo bullying de um cara chamado Ned, que é uma referência ao Ned Leeds, o melhor amigo do Peter Parker nos filmes do Tom Holland. Até que, eventualmente, sem saber que Peter era o lagarto, os dois acabam lutando e Peter acaba morrendo. Quem acaba levando a culpa é a Gwen, por estar meio que perto dele ali nessa cena. E quem propaga isso é o J.J. Jameson, que odeia a Mulher-Aranha, assim como ele odeia o Homem-Aranha em todos os universos. Legal que ele aparece em 4 oportunidades aqui no filme. Primeiro, só vimos a voz dele aqui nesse começo. Ele aparece no universo do Lego falando com Peter, aparece na televisão no universo do Miles Morales, e também ouvimos a sua voz lá no universo 42, com ele falando sobre o Sexteto Sinistro, mas já a gente vai chegar lá. Logo após essa conversa, tanto a Gwen quanto o Capitão Stacy vão até o museu para impedir o Abutre. E detalhe que na ficha aparece uma versão do Abutre, mas a que vimos é uma versão renascentista. Ou seja, também existe um Abutre no universo da Gwen Stacy. Quando ele vai contar como ele foi parar no universo da Gwen Stacy, ele cai do lado de uma parede que está escrito o nome Jeff Koons. Jeff Koons, que é um artista bem famoso, que fez, por exemplo, o Cachorro de Balão, que aparece aqui no museu ao longo da luta. Eventualmente, o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, também aparece, porque o Abutre ali poderia causar uma anomalia no multiverso. E ele aparece usando capa, que é uma referência à fala do Peter B. Parker lá no primeiro filme, onde ele diz que Homem-Aranha não usa capa. Antes dele contar quem ele é, a Gwen tenta adivinhar, chama ele de Pantera Azul, Garfield Escuro, e Garfield em si pode ser uma referência ao Andrew Garfield, que foi Homem-Aranha e vai aparecer mais pra frente aqui no filme, e também o chama de Nacho Libre, que é uma referência àquele
filme lá do Jack Black. Fora que especialmente o Abutre ir parar em um universo que não é o dele pode ser uma brincadeira com o Abutre do Michael Keaton, que é do universo do MCU, da Marvel dos cinemas, né, o 199999, mas foi parar no universo 688, mesmo universo do Morbius e também do Venom. Logo depois também aparece a Mulher-Aranha da Jessica Drew, para ajudar ali o pessoal a derrotar o Abutre. E pra quem não sabe, o Miles Morales tem o número da Jessica Drew do seu universo. Falando do MCU, no meio da perseguição, o Miguel O'Hara cita o Doutor Estranho e também o Garoto Nerd, referenciando aos eventos do multiverso que vimos em No Way Home. Além disso, também é citado o Hammer Space, que é o universo dos desenhos animados, da onde veio, por exemplo, o Peter Parker. Quando a Gwen vai conhecer a Jessica Drew, ela comenta que está grávida e também que é casada. Esse tal marido pode ser, quem sabe, o Roger Goodkin, ou Roger Goodkin, enfim, com quem a Jessica Drew teve um romance e teve um filho no universo 616, o universo principal da Marvel nos quadrinhos. Então, quem sabe, ele não apareça no próximo filme, no Homem-Aranha, além do Aranhaverso. Quando eles finalmente conseguem derrotar o Abutre, a Gwen Stacy revela que ela é a Mulher-Aranha e fica cara a cara com seu pai, que fica indeciso em prendê-la ou entender o seu lado. E novamente tudo isso é representado pelas cores. Inicialmente a Gwen está azul, enquanto seu pai está meio que laranja/rosa. Depois ele fica dividido e ao final as cores se invertem, com dessa vez o Capitão Stacy ficando sozinho na sua decisão, enquanto a Gwen tem o apoio do Miguel O'Hara e da Jessica Drew. Como não tinha uma outra escolha, a Gwen se une a eles e entra para a Sociedade Aranha. Aí corta para o Miles Morales. O vimos dando rolê ali pelo Brooklyn, aparece um cara jogando basquete com as cores vermelha e azul, cores clássicas do Homem-Aranha, aparece a frase Black Lives Matter e o Miles tem isso na sua mochila, e vimos que atualmente nesse universo estamos em 7 de novembro de 2023, já que são essas informações que aparecem na câmera de segurança ali no mercadinho. Logo depois, o Miles aparece ali no mercadinho para impedir que o Mancha roube um caixa eletrônico e temos a introdução do próprio Miles. O filme se passa mais ou menos 1 ano e meio após o anterior, onde vimos o Miles agora crescido e dizendo que foi o primeiro e único Homem-Aranha do Brooklyn, o que faz sentido já que o Peter Parker veio do Queens. Ainda na apresentação dele, ouvimos derrotando o Homem-Sapo, o Kraven do seu universo, e quando vimos testando ideias para o seu novo traje, um deles é o mesmo estilo do traje do Homem-Aranha no jogo do Miles Morales. E na sua propaganda, para divulgar o pozinho de bebê, temos a frase: com bons pós vem grandes responsabilidades, que é uma zoeira bem legal com o famoso com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É bem legal, assim como o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, se você está curtindo pegar esses detalhes dessa força, porque esse vídeo aqui deu um trabalho insano, e de coração, muito obrigado. O Miles consegue impedir o Mancha provisoriamente e vai até o seu quarto. No meio do caminho, ele deixa primeiro os patos ou os pombos, enfim, passarem para não repetir o erro do primeiro filme. E no seu quarto temos vários easter eggs. O seu colega de quarto é mesmo o Gank Lee, o clássico melhor amigo do Miles Morales. Ele tá jogando o Homem-Aranha de 2018 no PS5 com controle branco. No canto esquerdo dele tem uma referência ao Clarim Diário desse universo. No canto direito tem um post do jogador do Tottenham, o Robinson. Talvez ali em cima seja uma referência ao Homem de Ferro, e ele diz que não é o nerd da cadeira, que é mais uma referência ao Ned Leeds, que é o nerd da cadeira lá do Tom Holland. E também ao jogo do Homem-Aranha, já que lá, literalmente, o Gank Lee é o nerd da cadeira. O Mancha reaparece e agora ele explica quem ele é e como ele ficou dessa maneira. O nome dele é Jonathan On. Ele trabalhava com o Olivia Octavius lá no Colisor do Rei do Crime no primeiro filme. Foi ele quem trouxe a Aranha do Universo 42 para o Universo 1610, a mesma aranha que picou o Miles, e o Miles inclusive jogou uma rosquinha na cara dele durante o primeiro filme. O Miles, quando foi deter o Rei do Crime ali no Colisor, acabou gerando uma mega explosão, e essa explosão acabou criando Mancha, porque ele estava mexendo ali com matéria escura, e essa matéria escura acabou entrando no seu corpo, o deixando todo branco e com buracos em volta dele. Por conta disso, ele perdeu tudo, perdeu seu emprego, família, amigos, e agora quer se vingar do Miles Morales. Uma coisa muito importante e muito rápida nesse flashback é que quando vimos eles tirando a aranha do Universo 42 e levando para o 1610, a aranha estava indo picar o Miles Morales daquele universo,
Ou seja, se isso não tivesse acontecido, aquele Miles de trança seria picado, eventualmente viraria o Homem-Aranha e as coisas aconteceriam da maneira certa. Era pra realmente o Miles Morales, ao longo de todo o multiverso da Marvel, virar um Homem-Aranha, mas o Miles que deveria virar um Homem-Aranha não era o 1610 que estamos acompanhando, e sim o de trança do universo 42. Então será que no próximo filme aquele Miles Morales de trança vai finalmente ser picado, vai deixar de ser o Gatuno e vai virar um Homem-Aranha pra meio que consertar a bagunça naquele universo? E aí, o que vocês acham disso tudo? Aliás, se vocês tiverem interesse em um vídeo comentando teorias sobre o que pode acontecer no próximo filme, é só pedir aqui nos comentários. Mas após contar quem ele é, o próprio Mancha se derrota se chutando para um dos seus próprios buracos. Lá dentro, ele descobre que esses buracos são, na verdade, portais interdimensionais que podem levar para outros universos, com ele visitando primeiro, aparentemente, o universo da Amazing Fantasy número 15, que é a primeira aparição do Homem-Aranha. Depois ele visita o Homem-Aranha do universo Lego, danificando a logo do Clarim Diário, e detalhe que quem dubla o Peter aqui nesse universo é o Manolo Rey, mesmo dublador do Tobey Maguire, e ao final ele visita o universo 688, o universo do Venom e do Morbius, batendo um papo com a senhorita Chen. Após isso, o Miles pega 2 bolos e vai levar até a festa do seu pai, e no meio do caminho ele derrota rapidinho um vilão chamado Armadilho, também chamado de Antônio Rodrigues. Ele prende um cara que estava roubando Air Jordans, mesmo estilo de tênis que o Miles adora usar, e finalmente chega na festa. Lá, o Jeff Davis manda o DJ Benny liberar a música, e ele se chama Benny pode ser uma referência ao DJ Benny Benassi, que fez, por exemplo, a música Satisfaction. Após tomar expor dos seus pais por isso sempre sumido e ficar de castigo porque falou palavrão, Gwen aparece no quarto do Miles para falar com ele. No seu quarto, vimos que ele tem meio que um adesivo da Michelle Obama, que deve estar concorrendo à presidência ou ser a presidente dos Estados Unidos naquele universo. Vimos voando a Amazing Fantasy número 15 e a Gwen tira o boneco ou action figure da caixa, deixando Miles e todo mundo vendo essa cena muito nervoso. Além disso, o fato do universo 42 ser muito importante aqui na história, e o Miles usar uma camisa com o número 42 nessa cena é uma referência ao Jack Brown, o primeiro jogador negro a jogar beisebol profissionalmente, que ganhou um filme contando a sua história que foi estrelado pelo Chadwick Boseman. Aí ele vai lá e segue a Gwen para dar um rolê por Nova York. No meio do caminho, eles pegam um cachorro-quente para comer, e isso é uma referência, já que o Homem-Aranha comer cachorro-quente é um clássico do herói. Na conversa com o Miles, ali de cabeça para baixo, em um take lindo, por sinal, vimos que a Gwen Stacy sabe do que acontece com ela em outros universos, que ela nem sempre se dá bem e até acaba morrendo, onde vimos isso acontecendo de maneira bem impactante tanto nos quadrinhos quanto em Espetacular Homem-Aranha 2. Mas aí temos a revelação de que a Gwen não estava ali somente para ver o Miles, e sim também para investigar o Mancha e a sua possível ameaça para o multiverso. E o detalhe interessante é que a Aranha do Universo 42 não foi a única que ele tirou de outros universos. Não sabemos se esses universos também estão sem Homem-Aranha ou se essas aranhas não alteraram em nada, mas é um detalhe que vale a pena prestar atenção. Só um ponto, é curioso ele querer se vingar do Homem-Aranha, sendo que tudo isso que está acontecendo é culpa dele. Se ele, junto com Olivia Octavius, o rei do crime, não tivessem tirado a Aranha do Universo 42, a Aranha não teria fugido, não teria picado o Miles não viraria o Homem-Aranha e, consequentemente, ele não teria virado Mancha. Achei isso um pouco curioso, mas enfim. O Mancha estava ali no seu apartamento, meio que criando uma mini explosão do colisor para ficar cada vez mais poderoso, repetindo isso em vários universos, indo agora para Mumbattan, o universo do Homem-Aranha indiano, também conhecido como Terra 5101. Nesse universo temos o Homem-Aranha indiano, também chamado de Pravicta Pravacta, pô, nome é mó difícil, então passa um paninho aqui pra mim, que cuida de Mumbattan. Mumbattan é uma mistura de Mumbai, na Índia, com Manhattan, dos Estados Unidos, mas mais pra frente temos um ônibus bem parecido com os ônibus típicos de Londres. Enfim, lá Miles encontra a Gwen e os três vão junto lutar contra o Mancha, até que eventualmente, quando Miles vai usar o soco do Venom, o Spider-Punk aparece e os ajuda. O Spider-Punk também é chamado de Robbie Brown e fica implícito, ou explícito, que ele teve ou tá tendo um caso com a Gwen Stacy. Então, Miles Morales, Corsim... E um fato curioso é que no universo meio-meio, principal da Marvel nos quadrinhos, o Robbie Brown é o Gatuno. Já no universo 138, o Robbie Brown é o Spider-Punk que acompanhamos aqui na história. Falando nele, ele é o Homem-Aranha que mais se destaca dos demais,
principalmente pelo seu estilo de animação. E vale a pena dizer que os diretores contaram que demorou mais ou menos 2 a 3 anos só para terminar de animar as cenas dele aqui para o filme. Eles contaram que tiveram que desenvolver todo um novo estilo de animação, criando como se fossem papéis cortados à mão, desenhos, xerox, até que eventualmente conseguiram animá-lo e colocá-lo aqui no filme. E o resultado não tinha como ser melhor. Quando Mancha vai até o Coliseu e consegue finalmente atingir seu nível máximo de poder, vimos alguns flashes rápidos de tanto Jeff Davis quanto o inspetor de polícia de Mumbattan sendo mortos ao salvarem uma criança, que descobriríamos mais pra frente que esse é um evento canônico no Aranhaverso. Só que sem saber disso inicialmente, o Miles Morales vai lá, salva o inspetor de Mumbattan e acaba causando meio que uma anomalia, que eles estão tentando controlar antes que, seja tarde demais. Logo depois, os 4 se unem à Mulher-Aranha e os demais e vão até a Terra do Homem-Aranha 2099, do Miguel O'Hara. E pra quem não sabe, ele se chama Homem-Aranha 2099 não porque ele está na Terra 2099, e sim porque a Terra atual dele, a 928, está no ano 2099. Por isso que quando vimos o Miles mais pra frente lutando com ele, a tecnologia, por exemplo, está bem mais avançada. Lá, ele tem todo um mega prédio onde controla a Sociedade Aranha, composta por pessoas aranhas pelo multiverso que se uniram para salvar o Aranhaverso. Foi revelado por um dos produtores e roteiristas aqui do filme, o Chris Miller, que ao todo aparecem cerca de 280 pessoas aranhas aqui no filme, sendo 95 realmente nomeadas. Se vocês tiverem interesse em um vídeo comentando quais são essas de 95 pessoas aranhas, é só pedir aqui nos comentários, porque eu acho que seria um vídeo bem legal e eu tô disposto a fazer. Falando em pessoas aranhas, aparece só ali na entrada, por exemplo, o Homem-Aranha do Fortnite, talvez a Mayday, ou alguém com um traje bem parecido com o dela, aparece o Bug-Aranha, o Ben Reilly, também chamado de Homem-Aranha Escarlate, o Web Singler e o seu Cavalo-Aranha, ali no meio dos vilões presos. Também aparece o Homem-Aranha de PS4, jogaço inclusive. E falando nessa parte, temos claro vários vilões. Aparece o Kraven ali preso, vimos 2 variantes do Mistério, várias do Dr. Octopus, uma do Rhino, que é literalmente um rinoceronte, temos outros que não dá pra reconhecer, e também temos o Donald Glover como Gatuno. Pra quem não lembra, o Donald Glover interpreta o Aaron Davis lá no MCU, que como sabemos, o Aaron é o Gatuno, então ele aparecer aqui foi uma forma de referência, ou até um spoiler do futuro, Ele também dublou o Miles Morales na excelente Ultimate Spider-Man, e usou o pijama do Homem-Aranha na série Community, que foi referenciada no primeiro filme. Nessa parte, o Miles também conhece a Margot Cass, também chamada de Spider-Bite, que foi picada por uma aranha, mas prefere ficar mais no mundo virtual. Detalhe que mais pra frente, é por conta dela que o Miles consegue fugir da Sociedade Aranha. Ela aperta ali o negocinho de ativar a máquina e, bum, o Miles foge da Sociedade Aranha. E aí, na sua opinião, o Miles deve terminar essa história aqui ficando com a Margot Cass ou com a Gwen Stacy? Deixa aqui nos comentários. Enquanto Miles, Gwen e Robbie vão até o Miguel O'Hara, vimos o Robbie pegando algumas coisas aparentemente aleatórias no meio do caminho. Só que ele não fez isso à toa. Ele fez isso porque já sabia que daria ruim aquela conversa e meio que preparou um dispositivo reserva de viajar pelo multiverso, que foi aquele dispositivo que ele fez e o pai da Gwen deu pra ela no final do filme. E no meio disso até tem uma referência ao Scooby-Doo, sendo que no filme anterior tem uma referência ao Looney Tunes, curiosamente ambas produções que pertencem ao Warner Bros. Quem aparece também é o Peter B. Parker, o Homem-Aranha da Paz e Amor, que fala que o Miguel só late, mas não morde. Lembrando que ele injeta soros da aranha que picou ele no seu corpo, o que o deixa mais poderoso, mas também o deixa meio que parecendo um vampiro. Por isso, no começo do filme, ele quase deu uma mordidona lá no pescoço do Abutre. O Peter aparece e fala que teve um bebê, a Mayday Parker, sendo May em homenagem à tia May, que faleceu no universo dele. Além disso, o bebê tem pelo menos alguns meses de vida, então pelo visto aquele reencontro no final do primeiro filme rendeu, e rendeu pra caramba. E como mencionei anteriormente, no futuro, a Mayday também vai virar uma pessoa aranha, seguindo os passos do seu pai, que desde cedo já está ensinando ela. Bom, aí o Miguel O'Hara vai explicar o multiverso para o Miles, e no meio disso tudo temos essa cena meio que da árvore do multiverso, digamos, que se parece muito com a que vimos lá em Loki. Eu acredito que é uma clara referência. Quando ele vai mostrar os eventos canônicos do Aranhaverso, temos, por exemplo, o Peter sendo picado, ele beijando a Mary Jane, ele e o Ed Brock tendo contato
contato com Venom, a morte de tios e pessoas próximas, a morte de capitães de polícia, com eles usando como exemplo a do Homem-Aranha da animação de 2008, e também a cena de espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. Também aparece o Tobey Maguire depois, lamentando a morte do tio Ben. Nessa hora, o Miles descobre que o seu pai vai morrer daqui a 2 dias, e meio que sem aceitar que seu pai vai morrer, e que ele não pode e não vai fazer nada, o Miles surta e foge dali para tentar voltar para o seu universo. Com isso, o Miguel manda todos os Homens-Aranhas irem atrás dele. Aí no meio disso tudo temos o clássico meme do Homem-Aranha apontando um para o outro, que felizmente virou uma versão em live action. Mas no meio do caminho, ele também encontra o Gato-Aranha, o T-Rex-Aranha, o Homem-Aranha com cabeça de sacola, também chamado de Bagman. Vimos alguns Homens-Aranhas comendo um hambúrguer com a logo do Homem-Aranha 2099. Mas tem mais, porque depois também aparece o Homem-Aranha no Terapeuta, e os dois foram dublados pelo Érico Borgo e pelo Forlani, sendo do Forlani usando a mesma roupa clássica do Homem-Aranha. Aparece o Homem-Aranha Lobisomem, o Homem-Aranha da animação dos anos 60, ou dos quadrinhos, né? No meio disso tudo, vimos um Homem-Aranha igual ao Homem-Aranha do Tom Holland lá em De Volta ao Lar, e até tem um Homem-Aranha que foi dublado pelo Lucas Inutilismo, sim, isso mesmo que você ouviu. Mas também, rapidamente, aparecem alguns vilões. Aparece ali o Rhino, o Electro, o Dr. Octopus falando o Olá Peter igual a No Way Home, e também aparece o Duende Verde, com todos os 4 estando iguais aos quadrinhos. Na perseguição, quando o Miguel revela que o Miles é uma anomalia e que não deveria ser um Homem-Aranha no seu universo, o Miles começa a falhar, e no meio das falhas ele fica igual ao visual do seu primeiro traje. Além disso, temos esse take aí, que mostra como Miguel O'Hara fica por baixo do traje. Eu confesso que achei bem interessante. Bom, o Miles consegue fugir dali, vai na máquina de voltar para casa, mas acaba indo parar no universo errado, no universo 42. Ele foi parar no universo errado porque é dito pela Margot Cass que a máquina detecta de qual universo a pessoa é pelo DNA da pessoa. Mas como o DNA do Miles foi alterado por uma aranha do universo 42, a máquina entendeu que ele é do universo 42 e por isso mandou ele para o universo errado. Furioso após ver o Miles fugindo, Miguel O'Hara briga com a Gwen e manda ela para o seu universo, onde lá vimos ela se reconciliando com seu pai, que também revela que ele não é mais da polícia. Ela não quis voltar até hoje porque sabia o que iria acontecer, que o seu pai iria morrer muito em breve, já que ele, era capitão de polícia. Mas como ele saiu da polícia, isso teoricamente foi evitado. Então será que o Miles vai tentar seguir esse mesmo caminho para tentar salvar o seu pai, o tirando da polícia? E outro detalhe bem legal no universo da Gwen é que o cenário foi literalmente se moldando à medida com que os dois iriam se entendendo, e quando eles se abraçam fica tudo certinho e tudo nos seus lugares. Aliás, essa cena tem um paralelo bem interessante com o começo do filme, quando vimos a Gwen olhando para a janela e vendo seu reflexo, com dessa vez sendo diferente, mostrando a mudança da personagem ao longo da história. As cenas do universo da Gwen Stacy foram as minhas favoritas, sendo bem sincero. Enquanto a Gwen estava no seu universo se reconciliando com seu pai, vimos Peter B. Parker chegando com a Mayday lá no seu universo e falando com a Mary Jane. Detalhe que a Mary Jane está bebendo algo na caneca do Homem-Aranha. Aparentemente, eles não apenas voltaram a ficar juntos, mas voltaram a ficar casados, e vimos a Mayday usando pijamas com a imagem do Peter Parker, cara, fofíssima. Só que, bom, de início, o Miles não sabe que ele foi parar no universo errado, então quando ele vai finalmente contar pra sua mãe porque ele tá tão estranho, que é porque ele é o Homem-Aranha, bum! A sua mãe não entende nada. E detalhe que por cima do seu traje, ele estava usando um casaco roxo e um casaco verde, que são as cores temáticas, olha só, do Duende Verde. E vimos também que mesmo após 1 ano e meio do primeiro filme, o Miles ainda não sabe o que é Comic Con. E gostei da piadinha que a mãe dele fez sobre ele soltar teias pelo traseiro. Essa, convenhamos, foi engraçada. Por conta do Miles no universo 42 não ter sido picado por uma aranha, isso acabou gerando efeito cascata. O Jefferson Davis acabou morrendo, o Aaron Davis está vivo e o próprio Miles Morales acabou virando o Gatuno. Quando o Miles do 42 vai se aproximar do Miles do 1610, dá pra ouvir ali no rádio o J.J. Jameson falando sobre o Sexteto Sinistro, que eles estão causando um mega caos ali na cidade. Então, quem sabe, no começo do terceiro filme, veremos o Sexteto Sinistro entrando em ação. Gostei também no paralelo nessa cena. O Miles do 42 deixou o Miles do 1610 preso e amarrado em um saco de boxe, assim como o Miles prendeu inicialmente o Peter B. Parker lá no primeiro filme.
A parte do Miles aqui no filme termina com o Miles do 42 ameaçando ele, enquanto o Miles do 1610 já prepara o soco do Venom. Então, pelo visto, vem uma boa luta por aí. Quando o Miles descobre que foi parar no universo errado, quem também descobre é a Gwen, que meio que monta uma força-tarefa ou uma banda para salvá-lo. E a banda é composta por Gwen Stacy, Peter B. Parker em Mayday, Homem-Aranha Punk, Homem-Aranha Noir, Peter Parker, Penny Parker, Spider-Bite e também o Homem-Aranha indiano. Eu acho que sim, eles sabem onde o Miles Morales está exatamente, já que, né, como a máquina detecta o universo pelo DNA, e o DNA do Miles, por conta da aranha, é do universo 42, só somar A com B e boom, eles vão chegar no universo 42 para salvar o Miles, e o começo de Além do Aranhaverso, que estreia já em março do ano que vem, promete ser bom demais. E pô, se Homem-Aranha Além do Aranhaverso for tão bom quanto o primeiro e o segundo, Aranhaverso vai se tornar uma das melhores trilogias da história do cinema. Se tiver algum outro detalhe ou easter egg aqui no filme que eu não comentei nesse vídeo, eu tentei fazer o vídeo mais completo possível, deixe aqui nos comentários, porque quem sabe não rola uma parte 2. Se vocês tiverem interesse, eu farei sim, comentando todos os Homens-Aranhas que aparecem aqui no filme. Então, se você é novo, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E aqui nesse vídeo, você pode conferir os detalhes do primeiro Aranhaverso. E aqui nesse vídeo, o final explicado de Homem-Aranha através do Aranhaverso, comentando com mais detalhes toda a história do filme. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!